de forma limitada, tanto nas questões qualitativas e nas quantitativas. Outro aspecto positivo que foi na época foi a utilização de livros didáticos e as cartilhas de alfabetização, que se dizia ser muito boas, onde a criança aprendia a ler e escrever rápido e eram usadas por professores de todo o país. Eu vou explicar agora como que eram essas cartilhas, que foram muito usadas na época. E se você foi alfabetizado pela... Ai, não tá saindo. Se você foi alfabetizado pelas essas cartilhas, me conta aí nos comentários como foi. Para uma boa eficiência do ensino de base, foi introduzido o material didático, mais precisamente dos manuais escolares e das cartilhas. O surgimento das máquinas de imprimir impulsionaram muito a popularização das cartilhas e livros. Ai, hoje tá difícil. Os livros deixaram de ser restrito apenas aos mais abastados, mas atingia um público cada vez maior. No momento que a população teve acesso aos livros, nasceu a preocupação com a alfabetização, e assim surgem as cartilhas. Com a difusão da escola seriada, a cartilha ganhou destaque no ensino primário, porque servia de suporte na alfabetização e prometia êxito na alfabetização. As cartilhas eram muito importantes desde a proclamação da República até os anos 80. Eram usadas em todas as escolas, públicas e particulares. Foi uma ferramenta que trazia resultados na alfabetização das crianças, já que se aprendia rápido e na idade certa, e também servia de guia para os professores. As cartilhas eram distribuídas a alunos pobres de todo o país. A base dessas cartilhas eram os métodos mistos ou ecléticos e analíticos sintéticos. As cartilhas que tiveram grande sucesso foram escritas por Lourenço Filho, chamada Upa Cavalinho e Cartilhas do Povo, para ensinar a ler rapidamente. O método delas, segundo o próprio autor, é da silabação com a da palavração. Primeiro se mostrava as vogais, em seguida das suas combinações com os seus ditongos, escritos em letras de forma. Em algumas partes, essa cartilha mostrava as letras manuscritas. Utilizava as consoantes combinando com diferentes sílabas. Em seguida, se montavam as palavras e depois as frases em letras maiúsculas e minúsculas. Nessas cartilhas continham também pequenas histórias e no final uma atividade com o hino nacional. A cartilha Upa Cavalinho vinha juntamente com um manual para o professor. O livro começava com uma sentença de palavras. Em seguida, mostrava a diferenciação das sílabas com as consoantes, a construção das palavras com sílabas conhecidas e com sílabas novas. Outra que fez grande sucesso foi a cartilha de Sodré e o Caminho Suave. A cartilha de Sodré apresentava escrita com letra de forma colorida e baseava-se na silabação. A Caminho Suave, da autora Bianca Alves de Lima, foi muito famosa e é vendida até hoje. O método usado nela é um analítico sintético baseado na palavra, com figuras e vocabulário infantil. Apesar de ser condenado o uso das cartilhas nos dias de hoje, ela é comprada por pais que desejam reforçar o ensino com seus filhos. Para entender melhor o conteúdo dessas cartilhas, que eu confesso que ficou um pouco confuso,
Eu vou explicar melhor a partir de agora. Até os anos 50, o foco das cartilhas eram as leituras. Isso era feito através de atividade de decifração e identificação de palavra pelos sons e letras. Existia muita preocupação com a pronúncia e a criança copiava muito. Quando o foco das cartilhas passou a ser a escrita, foi aí que a escola passou a alfabetizar crianças pobres. Isso depois dos anos 50. A principal dificuldade apontada dessa época era a linguagem oral, pois essas crianças usavam dialetos diferentes daqueles que eram usados numa norma que era tida como padrão pela sociedade da época. A importância passou a ser a escrita, então tinha que se escrever bem com ortografia correta. No lugar do alfabeto apareciam palavras-chave. Por exemplo, em vez da letra F, estava escrita a palavra lua, com uma gravura de lua junto, sílabas e textos com palavras já conhecidas. As famílias de letras começaram a ser mostradas pelos graus de dificuldade, das mais fáceis até as mais difíceis. O conteúdo dessas cartilhas era basicamente o mesmo, só mudava a forma de apresentação e a forma da linguagem. Na maioria delas, os conteúdos eram sempre mecânicos e decodificação da escrita, com ações de memorização e repetição. O que as cartilhas davam importância era a repetição e memorização. As repetições mecânicas e a identificação de letras, sílabas e palavras com exercícios padronizados. O pensamento era de que quanto mais a criança repetia, mais ela aprendia, e isso acontecia por cópias e treinos ortográficos. Mesmo com toda essa repercussão que a cartilha teve, mesmo com a promessa de serem bem-sucedidas no processo de alfabetizar, ainda assim aconteciam as reprovações. A média de reprovação de algumas regiões era de 30% a 50%. Alguns alunos reprovavam muitos anos seguidos, e isso levava ao abandono, à evasão, mostrando que as cartilhas não eram tão eficientes assim como prometiam. As cartilhas para os professores eram feitas de esquemas, muitos esquemas. Existia uma atividade que deveria ser aplicada que servia de modelo para outros exercícios. Então, as atividades eram praticamente iguais. Os professores não tinham nenhuma autonomia de usarem outras atividades além daquelas propostas pelos manuais. Foi assim que as cartilhas passaram a vir junto com um manual para o professor. Para os professores eram oferecidos os seguintes materiais: o livro do aluno, o livro do professor, o manual do professor e uma fita cassete. Eu vou explicar um pouco como era cada um. O livro do aluno tinha leituras divertidas, desafios e conceitos para que o aluno trabalhasse desenhos de colorir, e no